Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula então. É a nossa segunda aula sobre teoria da produção, ok? E hoje vai ser uma aula, acredito que um pouco mais rápida, né? E a gente termina essa parte de teoria da produção na aula que vem, nossa última aula. Nós vemos custos de produção, ok? Então bora lá. Bom, o que a gente vai fazer aqui é aumentar mais uma variável na nossa função de produção. A gente viu o que era a função de produção na aula passada, e aqui a gente vai estar aumentando uma variável. E o cara vai dizer, pô, mas não era duas variáveis? A questão é que no curto prazo, a gente considerava que uma das variáveis tinha um comportamento constante, e aí só tinha uma variável, que era o trabalho, lembrando disso? Aqui a gente vai fazer uma suposição, que tem duas variáveis, ou seja, tem dois fatores de produção que têm um comportamento variável. Só que, ao mesmo tempo, vamos considerar que existe pelo menos um ou mais fatores que são fixos. Por que isso? Porque aí aquela lei dos rendimentos marginais decrescentes continua sendo válida nesse caso aqui. Então aqui está a função de produção, né? Levando em consideração, por exemplo, duas variáveis. Tá aqui, ó. A função de produção ela vai ter vários aspectos, né? Às vezes tem o Y, às vezes tem o Q, porque o que representa esses? Representa o produto total, lembrando disso? Produto final. Então a gente pode usar o Y também como representante desse produto total. Ele é a função então de duas variáveis aqui, dois fatores de produção, x1 e x2, que a curto prazo podem variar. E o que acontece quando a gente faz isso? Aí a análise gráfica muda um pouquinho, né? A gente tem que fazer uma análise tridimensional. Essa análise tridimensional, porque a gente está vendo quanto cresce o produto total, ou produto Y, aqui, ó, esse eixo vertical, e nos eixos horizontais a gente tem tanto x1 quanto x2. Ambos, então, podem aumentar, porque são variáveis, aumentando o produto. Só que aí, como existe ainda aquela lei dos rendimentos marginais decrescentes que eu falei para vocês, vai acontecer esse cone aqui, né? Ou pode, na verdade, ter um formato de sino, que é o fato que vai ter um crescimento, um ponto de máximo aqui, né? E continuando usando esses fatores, a gente tem uma fase decrescente. O formato de sino, como eu falei para vocês, seria mais realista, porque ele mostraria mais ou menos como está aqui uma fase crescente, que cresce exponencialmente, uma inflexão, aqui ó, a gente está botando um plano aqui, quando uma delas é constante, e aí começa a decrescer aqui, né? Um ponto de máximo aqui. Essa análise foi que a gente fez na aula passada, usando o plano. Então aqui é a análise no plano, né? Que eu acabei de mostrar. E do lado esquerdo aqui é a análise tridimensional com o uso de dois fatores. Então, o uso de dois fatores, agora em vez de ter um plano, né, a gente tem um objeto tridimensional aí, que também tem um ponto de máximo, ou seja, o uso de ambos os fatores x1 e x2 vai levar a um crescimento da produção até um máximo. Então vamos supor esse ponto aqui, ó, chamar ele de ponto A, legal? E ele corresponde necessariamente ao nível o mais alto do produto possível, vamos supor aqui. Vamos botar aqui Y, né, já que estamos falando de Y. Um Y estrela, ok? Essa estrela pareceu mais um X, né? Vou botar mais uns asteriscos aqui, ficou mais ou menos estrela. Y estrela
Então, referente àquele ponto A ali, é a nossa produção máxima, nosso produto máximo, digamos assim. Não consigo ter um nível de produto mais alto que esse. Na verdade, se eu aumentar nessa direção aqui, x2, e nessa direção para cá, x1, eu vou aumentar de forma a crescer, né? Eu vou fazer aqui o desenho de novo, crescer, crescer até o ponto A. Se eu continuar aumentando ambos, aí eu já começo na fase decrescente do produto, quando a produtividade deles começa a ficar negativa, lembram disso? O produto começa a cair e aí eu tenho uma queda do produto. Então veja bem que ele vai subir, né, em relação a y máximo. Se continuar a produção, aí ele começa a cair novamente. Ele é o máximo. Se continuar a produção, se continuar inserindo fatores nessa produção, nessa função de produção. Então tá aí, essa é a análise tridimensional quando a gente usa dois fatores de produção. Legal? Tá, e aí? E aí vamos pro próximo. Aí vamos fazer o seguinte. Olha aqui, ó, esse gráfico aqui ele está mais realista, como eu falei para vocês. Então tem aqui, ó, vamos supor que aqui é y, não está aqui, mas com certeza é o eixo do y aqui, que é o nosso produto total. Aí, ó, o uso dos fatores. E aqui a gente tem o capital de trabalho, que é o nosso exemplo. Estou aumentando nesse sentido aqui o trabalho. Está aqui o L de trabalho. E estou aumentando nesse sentido aqui capital. Está aqui o K de capital nesse eixo. Aí quando eu vou aumentando, o produto vai crescendo aqui, ó. Cresce, até uma fase que ele tem um crescimento crescente, lembram disso? Depois um crescimento a taxas decrescentes. Em algum ponto aqui ele chega no máximo, vamos supor aqui, né? Depois começa a decair. Aí o que acontece? Então isso aí é a representação tridimensional de uma função de produção. Legal? Lembra no ponto A? Tá aqui o nosso ponto A, ponto de máximo, produto. E depois daí ele vai cair, provavelmente se máximo das duas, uma, ou ele vai cair, ou ele daqui em diante se mantém constante, né? E não tá todo isso aqui, mas é claro que ele não aumenta mais do que isso, essa é a ideia. Ou decai mesmo, né? Tanto faz. Em algum momento. Ele nunca vai ser maior que isso. Esse é o máximo. Tá. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar e fazer cortes transversais nele, né? Ou seja, vamos cortar como se fosse como se aqui fosse um bolo, a gente cortasse aqui, ó, passasse a faca, pá, num pedaço aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter um plano, a gente vai girar isso para cima, um plano de K num eixo e L no outro, tá vendo? Aí vira um plano. Como se você pegasse essa parte de baixo aqui, ó, que tem K, eita, o eixo do K e o eixo do L, tá? Analisasse ele de cima para baixo. O que você vai ver, né? Você vai ver todas essas camadas internas aqui, ó, vou pegar outra cor, senão vai ficar essas camadas internas aqui, vocês estão vendo? Que é a combinação de usos, que é aquele redondo ali em volta do sino. Combinação de usos de capital e trabalho em cada plano aqui, em cada plano. Então você cortou. Então tá aqui, ó. Esse gráfico aqui, que eu vou circular ele agora, de azul, é o gráfico na qual você corta, então, né, transversalmente, aquele figura tridimensional. E aí vira um plano só, você cortou, passou um plano e cortou. Aí internamente você vai ver essas camadas de cebola aqui, né, parece umas camadas de cebola. Aqui, ó, essa linha aqui, eu vou botar na ponta dela essa linha aqui, essa outra linha, essa linha mais interna. O que é isso, né? Essas linhas, pessoal, representam as combinações
para cada nível de produção do produto total, ou seja, as combinações de capital e trabalho que vão me dar um certo nível de produção, né? Para cada uma dessas linhas, um nível de produção, é como se elas estivessem crescendo, né? Então essa aqui é a linha mais abaixo, essa primeira aqui é a linha mais abaixo, que eu vou chamar de, sei lá, Y0. Ela é a primeira linha, essa aqui já é uma linha que está um pouquinho mais acima, que está subindo, né? Aquele morro ali, digamos assim. Y1 é aqui mais acima ainda, Y2. E aqui quase no topo lá, né? Perto do ponto A, ou naquela vizinhança, Y3. E aí vai. Se a gente continuasse, ia continuar isso aqui, pá, até chegar num único ponto ali, ó. Deixa eu ver se eu... Até que em algum momento chega no topo, né? Lá no nosso ponto A, lá ele vai estar de azul aqui, que é o máximo produto. Então veja bem que lá embaixo, como eu desenhei aqui, ó, aqui embaixo, olha aqui no outro, aqui estaria o Y1. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos supor que aqui estaria o Y2, nesse outro aqui que está pintado. Eita, pô. Desenho. E assim por diante. Aqui o Y3. Ok? E assim por diante até lá em cima, até o máximo, até o ponto A. Então a gente fez um corte transversal naquela figura tridimensional. E aí a gente vê um plano que seria essas camadas que vão subindo, né? E o cara, tá bom. Essa é a análise gráfica. A gente não está fazendo um curso de topologia nem nada aqui, mas a ideia é essa. E o cara vai olhar isso aí e vai dizer: que legal, mas para que isso no final das contas? Que negócio é esse? Bom, isso aqui é para a gente entender bem essa análise da produção, porque essas linhas que correspondem para cada nível de produção, Y0, Y1, Y2, Y3, que obviamente cada um desses 1, 2 e o 3 é cada vez maior o nível de produção, representa as combinações de capital e trabalho que geram esses níveis de produção. E cada uma dessas linhas tem um nome também, que a gente chama de isoquanta. Vamos ver aqui mais adiante isso. Então está aqui. E essas isoquantas, a combinação de todas elas, é um mapa de isoquantas, ou um mapa de produção. Isoquanta, iso significa igual, em latim, né? Quanta, quantidades. Então, iguais quantidades. Então, uma isoquanta relaciona diferentes combinações de insumos que geram a mesma quantidade de produto. Então, veja bem, vou usar aqui de novo esses desenhos impossíveis. Então vamos supor aqui um certo nível de trabalho, né? Chamar L0, tá? E nesse ponto aqui também, veja bem, eu tenho K, uma quantidade de capital que eu estou utilizando nessa produção, K0. Então, essa combinação L0, K0 me dá a quantidade igual a 100 unidades de produção. K0, obviamente, é uma quantidade de capital qualquer. Vamos lá, K0 igual a 10, L0 igual a 30 trabalhadores, 10 máquinas, dá uma quantidade de 100 unidades de produção. Então, essa é uma combinação. Vou chamar aqui de combinação A, tá? Bom, também podemos ter outra combinação, que eu vou colocar aqui. Nesse ponto aqui. Vamos lá desenhar essa coisa de novo. Bom, agora eu vou chamar de L
1, L1. E aqui, obviamente, vai estar vinculado ao que a gente vai chamar de uma certa nível de capital, né? Que é o capital 1 também. Então, L1K1 é uma outra quantidade, pode ser 20 unidades de capital e agora 15 capital, quantidade de trabalho. Menos trabalho, mais capital e vai me dar esse ponto de produção B. E o que B tem em comum com A? Ambos produzem a mesma quantidade, que é 100 unidades, está aqui, de produção. Então, tanto o ponto A quanto o ponto B, pessoal, me dá uma quantidade de produção igual. Essa é a ideia. Então, todos os pontos em cima da isoquanta me dão o mesmo nível de produção, ok? E essa é a combinação, todas as combinações possíveis entre capital e trabalho que me dão um nível de produção igual a 100. Essa é a definição de uma isoquanta. Agora, se eu tiver um ponto aqui, ó, vamos supor aqui, tá legal? Pá, 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 pá. Vamos chamar de L2. E aqui, pá, epa, tem que descer, senão vai dar acidente. Eita, K2. Bom, esse aqui vamos chamar de ponto C. Esse ponto C, L2, K2, não tem nada em comum com B e A. Pelo contrário, ele está noutra isoquanta superior. E esse combinação me dá uma outra quantidade de produto, que é a quantidade de produto igual a 200. Então, uma combinação que me dá uma quantidade de produto maior, né? Sei lá, um K igual a 15, um L igual a 30, a 20, não lembro qual é os números que a gente está usando, mas é uma combinação que me dá uma quantidade maior de fatores. Em B eu estou usando mais capital, só que muito menos trabalho. Em A eu estou usando mais trabalho, só que muito menos capital. E C é uma combinação tal que me é mais produtivo que A e B, ou seja, eu chego a 200 unidades. Essa é a ideia que está por trás dessas isoquantas, entendeu, pessoal? E é fácil, né? Porque é muito parecido com aquilo que a gente viu lá em teoria do consumidor, só que lá era as curvas de referência. Aqui são as isoquantas, né? Combinação de fatores que me dão o mesmo nível de produção. Essa é a ideia. Beleza? Então bora lá. Bom, as características da isoquantas também é parecido lá com a ideia de teoria do consumidor, porque elas são convexas, ou seja, a convexa a gente já viu o que a convexidade significa, inclusive aquele ponto C mostra que combinações intermediárias, que eu não estou tendo os extremos, de só uso um fator ou só uso mais de um fator, a combinação mais balanceada entre os fatores me dá um nível de produção maior, é mais eficiente. Essa é a ideia que está por trás de curvas convexas. Outra coisa, essas isoquantas jamais se interceptam. Porque se ela se interceptar, significa que em algum momento uma combinação me dá uma quantidade maior, mas em algum outro momento uma combinação que deveria me dar uma quantidade maior me dá uma quantidade menor de fatores. O cruzamento delas é ilógico, porque óbvio que quantidades maiores vão me dar um nível de produto maior sempre, né? Então, quanto maior essas combinações, maior o meu nível de produção. Como está escrito ali, descrevem níveis maiores de produção à medida que se afastam da origem. Se elas se cruzarem, eu vou estar quebrando essa regra. Ok? Então, elas também não se cruzam no caso das isoquantas. Legal? Bacana? Então, em relação a isso, é isso. Bom, convexas novamente. Digamos que não ficou muito claro. Então, a gente tem todos esses pontos, A, B, C e D.
Aqui, ó, a combinação do insumo 1 com insumo 2. Então, todas me dão um produto total igual a 250. Está aqui, ó, 250 na tabela. E 250 é representado pela minha quantidade, que está fixada aqui. Todos os pontos A, B, C e D estão em cima da mesma isoquanta. Claro que são combinações diferentes. O ponto A é uma quantidade de apenas dois insumos do X1 e 140 unidades de insumos do insumo X2. E assim por diante. Ponto B é 4 do insumo 1 e 100 do insumo 2. C é 10 do insumo 1, 40 do insumo 2 e D 16 do insumo 1 e 20 do insumo 2. Veja que enquanto um cresce, o outro decresce, né? Porque há um efeito de substituição entre eles. Para manter o mesmo nível de produto, se eu reduzir um, eu vou ter que aumentar o outro, a outra quantidade de insumos. E vice-versa, se eu aumentar uma, vou ter que reduzir a outra, para manter o mesmo nível de produto. Essa é a ideia que está por trás. Se há uma substituição, então existe uma taxa também de substituição aqui, né, como a gente viu lá em teoria do consumidor, que existia uma taxa marginal de substituição, aqui também. Só que aqui ela é chamada de taxa marginal de substituição técnica. Ok? E essa taxa marginal de substituição técnica é simples de ser calculada. Primeiro que ela é decrescente nesse caso, a gente pode ver, porque um tem que reduzir em relação ao outro. Olha só, então a variação negativa de x1 em relação a uma variação positiva do x2, né, porque um reduz enquanto o outro aumenta, pode ser calculado como está aqui na equação, de forma discreta, ou através de uma derivada parcial de forma contínua. Tá legal? Então tá aí, se for capital e trabalho, nada mais é que a variação do capital em relação ao trabalho, ou a derivada do capital em relação ao trabalho, vai me dar também essa taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho. Essa é a ideia. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó, isoquantas jamais se interceptam. Foi como a gente viu, como eu falei para vocês, inclusive. Olha aqui, tá ok, ó. Podem ver aqui embaixo. A isoquanta de verde escuro dá uma quantidade, que a isoquanta zero dá uma quantidade de 100 unidades de produto, e a isoquanta Q1 dá uma quantidade de 200 unidades de produto produzidas. Contudo, se elas se cruzarem, vai acontecer essa questão ilógica que eu também falei para vocês. Uma quantidade maior está aquém de uma quantidade menor. O que não tem nenhuma lógica, né? Se eu usar uma combinação de produtos maior e dar uma quantidade de produto menor, né? Isso não tem lógica. Então, pessoal, por isso que elas nunca se cruzam, senão a gente está quebrando. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa ruim. Acabou pulando, né? A gente acabou pulando alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Taxa marginal de substituição técnica. Aqui no caso entre o ponto A e o ponto B. É uma reta, né? E quando a gente faz esse cálculo discreto, esse é o problema, porque aí ele vai te dar um cálculo no arco, né? Entre o ponto A aqui, como vocês estão vendo, ponto A, e o ponto B, desenhando aqui. Agora, se for pontual, aí eu uso uma derivada, como está aqui, ó. Aí pode ser tanto no ponto A ou no ponto B somente, não em relação a ambos. Então, como está aqui, ó, no ponto A, vocês podem ver nesse gráfico aqui. Cadê? Aqui. Aí eu calculo a derivada nesse ponto ou calculo a derivada no ponto B, nesse ponto aqui, ou no outro. Se for ali nesse caso aqui, é o caso discreto, né? Nesse outro caso aqui. É uma média entre os dois pontos, vai dar uma reta ali.
mas é um cálculo da taxa marginal de substituição no arco, né? Essa é a ideia. Formato das isoquantas. Além da forma convexa, as isoquantas, seu formato também pode ser definido conforme a natureza dos fatores. E aí é muito parecido, vocês vão ver que é quase idêntico. O fato que existe também fatores, pessoal, quase idêntico lá com a teoria do consumidor, que existia bens complementares e bens substitutos, aqui também existe fatores de produção que são complementares e fatores de produção que são substitutos. Veja bem. Fatores substitutos perfeitos são aqueles que você pode utilizar tanto uma quantidade de um, tanto uma quantidade do outro, em proporção fixa. Ou, na verdade, pode usar somente um ou somente o outro, se quiser também, ou meio a meio. Lembram disso? Por exemplo, você pode usar tanto impressão a laser no escritório, quanto impressão a tinta, e o resultado que você quer na impressão dos documentos é o mesmo. Na verdade, não é o mesmo. Claro que tem diferença nessa impressão, mas para imprimir, por exemplo, fazer a prova de você imprimir, tanto faz, né? Se for a laser ou a tinta, a impressão pode ser até metade de um, metade do outro, que no final, para essa natureza de produção, digamos assim, de provas, né, impressas, tanto faz. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem isoquantas que são de substitutos perfeitos. Então, vejam bem que elas têm esse comportamento linear, porque a taxa de substituição delas é constante, né? E pode ser complementares perfeitos, aquilo que eu não uso na produção e que só posso usar de forma complementar, ou seja, eu não posso deixar de usar um somente sem o outro. Vamos supor porca e parafuso, né? Ser determinado nível de produção que você precisa que os dois sejam utilizados de forma conjunta. Então, não dá para usar duas porcas com parafuso, nem um parafuso com duas porcas. Tem que usar um para um. Esta é a ideia. Bacana? Então, aqui, esse gráfico vocês já viram semelhante, né? Então, as isoquantas também têm esse formato para complementares perfeitos. E o que é isso aqui? É a região econômica da produção. Isso é importante, pessoal. Porque é o seguinte, como a gente viu que existe produtividade marginal, quando opera a lei dos rendimentos marginais decrescentes, significa que tem região que não vale a pena produzir. E nas isoquantas isso aí também é válido. Região da isoquanta, onde pode se encontrar o nível de produção ótimo, ou seja, que proporciona a produção máxima. Definição dos limites, combinação de máximo de um fator com o mínimo possível do outro fator. Então vamos lá. Os limites dessa região econômica de produção é aonde na verdade eu já não, o fator ele já começa a ter a produtividade marginal dele negativa. Vamos ver isso aí. Bom, o ponto sobre a isoquanta A e B. Vocês estão vendo ali o ponto A e o ponto B, que estão aqui e aqui. São os limites da região econômica da produção. Nesse ponto, pessoal, a produtividade marginal é zero. Até esse ponto, ponto D, como está visto ali, a produtividade marginal é positiva, ambos os fatores estão sendo utilizados e estão dando retorno positivo sobre a produção. Mas, pessoal, no ponto C, vocês podem ver que está aqui, a produtividade marginal já começa a ser negativa. Vamos lá. Se eu tivesse no ponto B aqui, ele corresponde a um determinado nível de x1 e x2, tá? Para me dar o mesmo nível de produção, a mesma isoquanta. Então vamos supor, sei lá, tá aqui 10, está uns números, né? Vamos botar aqui, sei lá, 50 x2. Eita.
E agora tem que sair 60, né? Não deu para sair 50, sair 60 de x2. O ponto D, ele é bem produtivo, então vamos botar que eu tenha 20 de x2 e vamos botar 20 de x1. Então, o ponto D é esse, ele altamente produtivo, o retorno dos fatores é positivo, mas o ponto C é o seguinte, deixa eu ver para você ficar mais ou menos. Vamos supor que ele está usando 12, vai ficar mais ou menos 12 de x1. Vamos lá, ter ele um pouquinho mais, né, do que o... Ok. E ele está usando... vamos botar aqui 80 de x2, tá? E aí qual é o problema? O problema é fácil de ver aqui. Eu estou usando... ali no ponto B eu estou usando 10 de x1 e 60 de x2 e estou tendo uma produção Q1. Vou botar um valor para Q1 aqui também para ficar tudo ok. 100, que é fácil de ver. Tá? 100 Q1. O ponto D também me dá 100 Q1, só que eu estou usando 20, né, de capital, que é mais que 10, mas eu estou usando 20 de trabalho, de capital, né, de x2. Pode ser trabalho de x2, né, que é menos que 60. Então eu aumentei capital, mas eu diminui trabalho. E aí eu estou tendo D que me dá 100. Então ele é produtivo, porque ainda assim eu aumentei um, mas eu diminui muito o outro. 60 para 20. Agora o que está acontecendo no ponto D? Eu aumentei capital de 10 para 12 e eu aumentei trabalho de 60 para 80 para ter o mesmo nível de produção 100. Então o que está acontecendo aí? Estou perdendo fator, estou aumentando fator para ter o mesmo nível de produção. Por quê? Porque a produtividade marginal desses fatores começam a ser negativa. Então, um está compensando o outro, porque um deles provavelmente está sendo negativo, o outro está sendo positivo para compensar o negativo. Então, 2 a mais de capital é preciso compensar os 20 a mais de trabalho que está sendo negativo, os 20 a mais de trabalho estão compensando os 12 a mais. A questão é a seguinte, que está tendo mais capital e trabalho e a mesma quantidade de produto. Eu estou perdendo, que eu tenho 10 para 60, tendo 100. Agora 12 para 80 e tendo 100. Então esse aumento está me fazendo perder no mínimo os fatores. Então a produtividade marginal dele está caindo, está negativa. Essa é a ideia. Por isso que o ponto C já é uma região de produtividade marginal negativa. Aqui o ponto A e o ponto B se diz ali que é o limite, que ali a produtividade marginal é zero. Como é que eu sei que é o limite? Porque esse tracinho que vocês podem ver aí que está em azul, ou nessa cor mais escura aí, ó, vou até passar por cima dele aqui. Estão vendo? Estou botando aqui um azul embaixo no B, que passa aqui nesse ponto. Ou lá, no caso, no ponto A, que ele cresce verticalmente, ali no ponto B ele é horizontal. Ele é necessariamente uma reta paralela. Nesse ponto, as taxas de variações do ponto D, tanto para cima quanto para baixo, elas são decrescentes. O ponto D é o melhor ponto, é o ponto central. A partir dele tem uma taxa de decrescente, ali, a taxa marginal de substituição. Quando se chega no ponto B e quando chega no ponto A, que eles em vez de ser decrescentes, eles se tornam constantes exatamente, ali a diagonal deles vai para zero, a inclinação deles vai para zero.
a taxa marginal de substituição é zero ali. Ou melhor, a produtividade marginal dos fatores ali naquele ponto é zero, tanto para B quanto para A. E se eu passar desse ponto, ela começa a ser negativa. Como vocês podem ver no ponto C, eu estou aumentando os fatores para ter o mesmo nível de produto. Então, eu preciso aumentar os fatores para compensar a minha perda, né, de produtividade negativa para ter o mesmo nível de produto. Esta é a ideia. Então, a região econômica da produção é toda a região que vai do ponto A até o ponto B, incluindo o ponto D, que está bem no meio, que é a região econômica, onde a produtividade dos fatores é positiva, até o limite em que ela é zero. Ela é zero aonde? No ponto B e no ponto A. Onde ela é zero, eu paro, é minha fronteira. Eu não vou para a região negativa. A região negativa, lembra disso? Ela é irracional, ela não tem sentido eu botar fatores fora. Então eu vou ficar na região econômica, onde a produtividade dos meus fatores ainda dá um retorno maior de produção, e não menor. Ok? Então, pessoal, um desenho assim que se a gente considerar um mapa de isoquantos com vários níveis de isoquantos, um desenho que representa isso é esse aqui, ó, onde em todos os pontos ali na isoquanta 1, 2, 3, 4, onde a produtividade do fator ou x2 é zero, que é aqui mais embaixo, ou lá em cima o x1 é zero, quando fica exatamente na paralela a curva de isoquanto fica paralela ao eixo, que aí a gente sabe que é zero, no caso de x1 se for vertical e no caso de x2 se for horizontal. É nesses pontos zeros é que eu vou desenhar uma linha ligando todos eles. Essa linha me diz que é o limite, é a fronteira. Saindo ali para cima, na região 1 ou na região 3 aqui embaixo, é uma região em que a produtividade dos fatores é negativa. Então eu vou ficar dentro dessa região 2 que vocês podem ver aqui, ó. Onde é que está esse 2? Está aqui, ó. Região 1, região 2, região 3. A região 2, que é aqui interna, aqui, ó, nessa linha vermelha, tanto em cima e embaixo, é a minha região econômica, é a minha fronteira de produção, a linha vermelha, que ali é onde a produtividade dos fatores é zero, e dentro, na região 2, todos os fatores têm produtividade positiva, toda essa região, a produtividade dos fatores é positiva. Lá na região 1, lá em cima, a produtividade marginal do fator x1 é negativa, e na região 3, aqui embaixo, à esquerda, a produtividade marginal do fator 3, do fator 2 é negativa, não tem sentido eu operar nessa região. Então, são as curvas determinadas pela união dos pontos que delimitam a região econômica da produção sobre um mapa de isoquanto. Essa é a fronteira de produção. Unindo todos os pontos onde a isoquanta apresenta produtividade marginal zero, como eu expliquei para vocês, temos as linhas de fronteira de produção. Dentro das linhas de fronteira, temos a região econômica de produção, onde todos os pontos correspondem à produtividade marginal positiva, maior que zero. Então é ali que vai ser operado, né, a produção, numa combinação que esteja ali dentro de x1 e x2, porque aí ambos têm produtividade marginal positiva. Essa é a ideia. E a elasticidade de produção. A elasticidade de produção mede a mudança relativa no produto em resposta a mudanças no insumo. Elasticidade de produção, EP, é definida como a mudança percentual no produto, variação de Y, em relação à mudança percentual no insumo, variação de X. E aí aquele X pode ser tanto capital, trabalho, só um exemplo, né? A elasticidade de produção é então determinada com a variação percentual de Y, que está aqui, variação de Y sobre o Y total, e a variação percentual de X, que é a variação de X sobre X total, que está aqui. Tá vendo? Então, em cima é a variação percentual de Y, embaixo a variação percentual de X. Só que reorganizando, né, reorganizando essa equação aí, essa expressão, temos então aqui um lado que é a razão entre x, a variação de x e a variação de y, vezes a razão entre x e y, tá vendo?
Aí, reorganizando novamente, temos, opa, sem querer, temos essa expressão aqui, essa expressão aqui, que eu vou explicar ela agora, que é o seguinte, a variação de y dividido pela variação de x. Bom, isso, pessoal, nada mais é que o produto marginal. Eu pegar a variação do produto e dividir pela variação do insumo, é o produto marginal, da forma discreta. Ou, se preferirem lembrar, é a derivada do produto em relação à derivada do insumo, que é a produtividade marginal do insumo, né? E embaixo eu tenho outra razão, que é do produto pela quantidade de insumo. Então, se eu pegar a quantidade total de produto e dividir pela quantidade de insumo, eu tenho o produto médio do insumo. Então, no final, eu vou ter a razão da produtividade marginal do insumo sobre o produto médio do insumo. Está aqui. Essa é a elasticidade de produção. Bacana? Isso aqui é uma coisa legal de se estudar, essa questão da elasticidade de produção. Assim. Só que a gente não vai se aprofundar muito assim, dessa vez, pessoal. Tá bom? Mas a gente precisa ver a questão dos rendimentos de escala e economia de escala. E aí já é outra coisa, é uma análise de longo prazo. A análise de vantagens e desvantagens que a empresa tem a longo prazo e aumentar sua dimensão, seu tamanho, demandando mais fatores de produção. Aí, pessoal, diferente do curto prazo, em que os fatores são fixos, no longo prazo você pode ter alteração de todos os fatores. Né? Todos os fatores podem ser variáveis. E aí você vai enfrentar o seguinte, no longo prazo, não somente pode... Porque no curto prazo a gente sempre tem a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Mas no longo prazo, com a alteração de fatores, aí pode acontecer outras coisas. Os rendimentos podem ser crescentes de escala, ou podem ser mesmo decrescentes de escala, ou constantes de escala. E o que é isso? É o seguinte, olha, os rendimentos crescentes de escala é quando você usa uma determinada quantidade de fatores, por exemplo, 10% de mão de obra e 10% de capital, e acaba tendo uma produção mais do que proporcional. Por exemplo, aumenta a produção em 12%. Né? Então, a tecnologia de produção pode te dar um aumento de produtividade tal que a quantidade de produto final cresce mais do que proporcional ao uso dos fatores. Isso é devido a várias coisas, principalmente tecnologia de produção. A divisão do trabalho, operação de baixa, facilidade de empréstimo. Na verdade, é uma forma eficiente de alocar os recursos, de tal forma que você consegue ter um resultado fantástico, né? Ou seja, um resultado mais que proporcional ao crescimento do seu produto final. Lembrando que produto pode ser tanto um bem físico quanto um serviço, né? Um bem não tangível. Tem economia de escala técnica e economia de escala pecuniária. Ok? Entendido? Então é mais ou menos isso que isso está querendo dizer, essa questão de rendimento de escala. Decrescente de escala, aí é fácil de entender também. Um aumento de, por exemplo, 10% de mão de obra e 10% de capital tem um aumento menos do que proporcional da produção. Por exemplo, um aumento de 5% da produção. Aí tem vários motivos, né? Mas aí com certeza uma ineficiência, né? Que pode acontecer ao longo do tempo. Né? A expansão de uma empresa pode provocar a dificuldade de comunicação entre a direção e as linhas de montagem, desperdício durante o processo, ou seja, há muitos motivos que levam algumas atividades a apresentar rendimentos decrescentes de escala. Bacana? E por fim, os rendimentos constantes. Mas antes disso, aqui ó, até é bom lembrar que rendimentos decrescentes escalas é diferente da lei dos rendimentos decrescentes. É semelhante, mas é diferente. Porque rendimentos decrescentes escala é algo que acontece no longo prazo, e além dos rendimentos decrescentes, é algo que acontece pela existência de um fator fixo, que só pode acontecer no curto prazo.
Longo prazo, a gente sabe que não há fatores fixos, mas pode ser que algum fator, alguma deixe de existir, né, tornando o processo também decrescente. Rendimentos constantes de escala, aí é fácil. Se todos os fatores de produção crescerem na mesma proporção, a produção cresce a mesma. Por exemplo, se aumentou 10% o uso de capital e trabalho, e aumentou 10% o nível de produção, então você tem um rendimento constante de escala. Né? É proporcional ao uso dos fatores. Ok? Então tem um vídeo, com isso a gente vai encerrar. Lembre-se de ver o vídeo, fazer aquele resumo que eu peço para vocês. E depois vocês precisam me entregar isso no final, né? In 2011, a solar power company called Solyndra declared bankruptcy. A company going bankrupt is not news, but Solyndra was not just any company. Its biggest investor was the federal government, which had given it $500 million. That was news. But really, it shouldn't have been. If history is any guide, it was quite predictable. The government is a very poor investor, and always has been. There are countless examples, but two should serve our purpose here. After the Civil War, American leaders were anxious to bind the country's north, south, east, and west regions together with transcontinental railroads. Congress, therefore, gave massive federal aid to build the Union Pacific, the Central Pacific, and later the Northern Pacific railroads. But all three of these roads had huge financial problems. The Union Pacific, for example, was mired in financial scandal from its inception, went bankrupt several times, and had to rebuild large sections of track thanks to shoddy construction practices. At that same time, James J. Hill, with no federal aid whatsoever, built a railroad from St. Paul to Seattle, the Great Northern. How was Hill able to do with private funds what the Union Pacific failed to do with the gift of tens of millions of federal dollars? The starting point is incentives. The Union Pacific was paid by the government for each mile of road it built. It was in the railroad's interest not to build the road straight. The more miles it took the UP to cross Nebraska, for example, the more money it made. Hill, by contrast, used his own capital. To make a profit, he had to build his Great Northern Railroad sturdy and straight. Hill's company remained in business for almost 100 years until 1970 when it merged with other railroads. The original Union Pacific, riddled with corruption and numerous other financial misdeeds, including the wholesale bribery of public officials, went broke within 10 years. The story of the airplane is even more stark. By the opening of the 20th century, the major nations of Europe and America were frantically at work trying to invent a flying machine. The first nation to do so would have a huge military and commercial advantage. In fact, leading American politicians of the day, such as Teddy Roosevelt, President William McKinley, and others, argued that building an airplane was a national emergency. There was no time, they argued, to wait for private industry to get the job done. The government needed to pick the best aeronautics expert and give him the money he needed. That expert was Samuel Langley, the president of the prestigious Smithsonian Institution and holder of honorary degrees from Harvard, Yale, Oxford, and Cambridge. Langley was already an accomplished inventor, and he had written a highly praised book, Experiments in Aerodynamics. Federal officials gave Langley funds for 2 trial flights. He immediately set to work. His theory was that his plane needed to be thrust into the air from a houseboat on the Potomac River. The big engine on the plane would then propel it through the air for several minutes.
When his first attempt failed and the plane splashed into the river, Langley was not deterred. But when his second flight did no better, Langley and the politicians gave up. If Langley, with the full backing of the government, could not solve the problem, people simply assumed that it could not be solved. Indeed, the New York Times wrote that human flight might take 1,000,000 years to accomplish. But to everyone's surprise, 9 days after Langley's failure, the Wright brothers, Orville and Wilbur, two bicycle mechanics from Dayton, Ohio, with $2,000 of their own money, conquered the air. On a beach at Kitty Hawk, North Carolina, they flew the first plane. Within 5 years, they had constructed an aircraft suitable to sell to the government for military defense. Langley's subsidized failure was similar to that of the Union Pacific, and the Wright brothers' success resembled that of James J. Hill and the Great Northern Railroad. Langley and the Union Pacific were using other people's money. They did not spend it as carefully as Hill and the Wright brothers spent their own money. As the San Francisco Chronicle concluded at the time, the destruction of Langley's machine should put an end to congressional appropriations of any kind in every field of experiments which properly belongs to private enterprise. That remains good advice. Economic growth comes from entrepreneurs risking their own money, not from politicians risking your money. I'm Burton Folsom, professor of history at Hillsdale College for Prager University. Ok, pessoal. Então, até a próxima aula. Abraço para todo mundo. É isso aí.